investidor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Fernando Lira e sou especialista em investimentos e macroeconomia. E no dia de hoje nós vamos mostrar o quadro Vamos de Macro. E o que eu apresento basicamente nele? Os principais dados da semana. Não só mostro eles, como eu mastigo eles para vocês e entrego basicamente o que de fato importa, de uma forma bem clara, objetiva e sem aquele vocabulário do mercado financeiro todo complicado que muitos acham aí glamouroso. Então, sem mais delongas, essa semana tivemos uma imensidão de dados importantes. Eu não me lembro de tanto dado importante em uma única semana e eu vou começar então pela segunda-feira, obviamente, que tivemos absolutamente nenhum dado. Olha só que loucura. Estou falando aqui para vocês que é a semana mais repleta de dados importantes que eu me recordo e segunda-feira não temos nada. No entanto, vamos embora. Terça-feira. Qual que foi o principal dado da terça-feira, senhoras e senhores? Tivemos então lá no mercado americano a informação sobre as ofertas de emprego JOLTS. O que é essa tal de ofertas de emprego JOLTS, Fernando? Me conta, quero saber mais. Basicamente nele a gente então encontra informações completamente relevantes sobre o mercado de trabalho americano, no qual então ele mostra o quê? O número de vagas abertas. Isso que é importante. Quantas vagas temos à disposição no mercado de trabalho americano? E é isso daqui que esse dado vem mostrar. E na hora que a gente olha, repara como o número de vagas abertas no mercado vem caindo aí ao longo desde 2022 e agora basicamente aqui, vou até dar um zoom um pouquinho melhor para vocês verem, tivemos uma leve queda aí do mês passado para o mês de julho. E qual que é o principal dado relevante aqui? Reparem no seguinte, senhoras e senhores, a projeção veio bem, o dado veio bem abaixo da projeção que o mercado estava esperando. Então, estamos vendo aqui, de acordo com esses dados, um mercado de trabalho, ao contrário do que todo mundo indica, menos aquecido. Olha só que importante essa informação relevante aqui para vocês. Por que eu estou falando de dados de trabalho? Porque basicamente uma recessão nos Estados Unidos é anunciada quando a gente tem um aumento, de certa forma, abrupto da taxa de desemprego lá dos Estados Unidos. A imensa maioria dos outros mercados, dos outros países, uma recessão é declarada basicamente quando a gente tem duas quedas consecutivas do PIB. O mercado americano é completamente diferenciado, né? A maior economia do mundo. E a gente então precisa ficar atentos aí aos dados de mercado de trabalho lá dos Estados Unidos. Já na quarta-feira, olha só, vou começar a falar da quarta-feira, que é quando começa a ter mais dados lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E o que nós tivemos então lá na quarta-feira, basicamente novos dados do mercado de trabalho americano. Esse daqui, senhoras e senhores, é os empregos ADP. Nossa, outro tipo de emprego lá nos Estados Unidos. Basicamente o ADP ele mostra a criação de novos empregos. Olha só que interessante. Quantos novos empregos estão surgindo no mercado? E aí é o que esse indicador aqui mostra para vocês. Reparem o seguinte, senhoras e senhores. Vamos aqui dar mais um zoom para tudo ficar muito mais claro, nítido para vocês. Então, reparem o seguinte. Conforme o outro dado aqui, basicamente aqui, desde 2021, esse dado também vem caindo ao longo do tempo, no qual no mês anterior tivemos ele negativo, ou seja, completamente destruidor aí o mercado de trabalho americano. E nesse mês já, fechando aí os dados de julho, tivemos o que? Levemente positivo. Só que qual que é a informação relevante aqui para vocês? É que então esse dado veio acima das expectativas de mercado, com 104 novas vagas de emprego criadas, enquanto que a projeção do mercado era de 77, tá bom? De 77 mil. Mas espera aí, por um lado a gente está vendo, né, uma parte dos empregos ali, dados mostrando que ele está completamente desaquecido, e outro mostrando que a criação de novos empregos veio mais forte do que o esperado. Mas lembre-se de novo disso daqui. Estamos falando aqui, ó, olha aqui em cima, né? Vamos olhar aqui, ó, de um mercado que vem aí caindo aí desde meados desse ano, no qual a gente teve apenas um repique nesse mês. Então, precisamos continuar monitorando essa parte dos dados. Agora,
um segundo dado completamente relevante e muito aguardado pelo mercado financeiro é o PIB dos Estados Unidos. E o que tivemos então sobre esse gráfico? E eu quero que vocês fiquem comigo nesse dado. Por quê? Porque tem coisa que eu vou mostrar aqui que nenhum influenciador, a mídia não mostra. Eu quero digerir esse dado aqui com vocês porque ele é completamente importante aí para os nossos investimentos, principalmente visando os nossos investimentos agora desse início de segundo semestre até o final do ano. E o que a gente tem aqui então sobre o PIB dos Estados Unidos, senhoras e senhores? Olha só o que está acontecendo. Então basicamente aqui, de novo, vamos ver aqui o histórico desde 2022, né? Vem aí, de certa forma, estagnado, com leves quedas em alguns momentos, com picos aí mais fortes num segundo momento, e basicamente tivemos até um PIB negativo no trimestre passado lá nos Estados Unidos, no qual hoje veio o dado, na quarta-feira veio o dado e ele veio muito forte, né? Olha isso aqui, de negativo aqui, basicamente explodindo agora nesse novo trimestre. E aí o que aconteceu? O PIB dos Estados Unidos veio muito acima da projeção. Repara aqui, ó, tivemos então um PIB de 3%, enquanto a projeção estimada era de 2,5%. Só que agora vou mostrar aqui para vocês o que de fato importa, porque o mercado, para as suas análises, exatamente aqui só vê esse número, não vê a saúde desse número. Isso que é importante para você balizar nos seus investimentos. Então vem comigo, olha só que interessante, olha só essa decomposição do PIB americano. Vamos trazer aqui, que eu deixei ele mais escondidinho aqui, né? Um presentinho aqui meu para vocês. Então vamos lá, pessoal. Repara no seguinte, a gente então decompôs aqui o PIB lá dos Estados Unidos para ver literalmente quão saudável ele está. E repara no seguinte, olha só o aumento aqui que a gente teve das exportações líquidas, ou seja, importação menos exportação. Né? No primeiro trimestre, a gente teve então uma queda muito significativa por conta aí das empresas, né, do mercado americano, né, fazendo compras abruptas por conta das novas taxações e tudo mais. E agora veio completamente diferente. Né? Então veio muito aquecido, principalmente por conta das exportações líquidas. Mas esse dado aqui reflete literalmente um pouquinho os reflexos da questão da guerra tributária. Só que agora vem uma cereja do bolo aqui para vocês. Olha só essa barra azul escura que vocês estão vendo aqui no gráfico. E o que é essa barra azul escura? Hein, senhoras e senhores? Quem sabe me dizer o que é essa barra aqui azul escura? Basicamente, os investimentos, exatamente, coisas que estão relacionadas à produtividade dos Estados Unidos. E simplesmente os investimentos decaíram de uma forma surreal. É a produtividade dos Estados Unidos, então daqui para frente, né, podendo ser mais afetada aí ao longo do tempo. Na sequência, outro dado importante aí para poder trazer para vocês é literalmente, repara aqui ao longo desse histórico aqui, essas barrinhas roxas aqui, que é literalmente o mercado consumidor americano. Os americanos então consumiram muito menos. Repara aqui como estava aqui no último trimestre do ano passado para agora. Olha só como a faixa aqui diminuiu. É os americanos então consumindo menos. Então de novo, vimos o PIB aí aquecido, em boa parte por conta das exportações líquidas, por conta também da guerra tributária que o pessoal lá então fez todas as importações, etc. Anteciparam todo esse movimento antes que os preços subissem por causa dos novos tributos. Em segundo lugar, vemos os investimentos caindo consideravelmente. Isso é um dado muito importante para nós aqui, para saber exatamente essa questão da saúde do PIB americano. E em terceiro, o mercado consumidor americano caindo. Então, de novo, esse PIB não está saudável. Essa é a informação que importa aqui para vocês acompanharem de novo nos seus investimentos, principalmente agora nessa reta para o final do ano. E por fim, tivemos aí na quarta-feira, né, a tal da super quarta, que nada mais é, quando a gente fala super quarta, a divulgação de resultados da taxa de juros, a divulgação lá da taxa de juros dos Estados Unidos, bem como aqui do Brasil. E o que aconteceu? O que nós vimos? Basicamente, então, o Jerome Powell, presidente do Fed, ou seja, o presidente do Banco Central Americano, mantendo a sua taxa de juros ali no patamar de 4,5%. Lá nos Estados Unidos.
Na sequência, então, o que eu vou trazer aqui para vocês são os dados então da quarta-feira que importam para os brasileiros. E o primeiro dado que eu trago para vocês do que aconteceu na quarta-feira aqui no Brasil foi o indicador IGPM que saiu. E olha só que interessante na hora que a gente olha aqui o IGPM, tá, senhoras e senhores? Vou dar um pouco mais de zoom para vocês. Repara como ali desde o final de 2024, o IGPM vem caindo com consistência. Repara apenas nessa barra aqui, marcada por fevereiro, no qual ele teve um aumento aí, de certa forma, abrupto em relação ao mês anterior de janeiro. E repara então que nos últimos 3 meses estamos vendo o IGPM o que? Negativo. E por que tudo isso, Feza? Basicamente existem diversas explicações aqui, mas de uma forma consolidada no geral é porque a gente viu o dólar caindo aí desde o início do ano e consequentemente como os produtos são cotados em dólar, a gente vê aí uma desaceleração nesse quesito. Então repara o seguinte que eu quero trazer aqui para vocês. Lembrando, IGPM é feito pela FGV, um órgão privado, né? IPCA é feito pelo IBGE, um órgão público, né? Então, na cesta de produtos do IGPM, temos muito mais produtos dolarizados. Então começa a reparar então desde já como o IGPM corresponde muito melhor a essa volatilidade do dólar, tá? Então, por que eu estou destacando um pouco mais do IGPM aqui? É porque o IGPM ainda é muito utilizado no nosso mercado, principalmente no nosso mercado imobiliário, tá certo? Então vamos em frente. Próximo dado aqui referente ao Brasil foi então a taxa de juros brasileira, né, que foi mantida aí na casa de 15%. Então esse patamar atual da casa de 15%, repara, senhoras e senhores, só foi visto aqui em julho de 2006. Será então que o Brasil está atrasado com a redução da taxa de juros e tudo mais? Novos dados vão dizer pela frente, precisamos continuar monitorando, mas basicamente o mercado hoje só está precificando quedas na taxa de juros do Brasil lá em 2026, no início de 2026. Será que isso vem antes? Será que não? Vai depender muito da saúde econômica, principalmente dos Estados Unidos, dessa guerra tributária e se de fato o quê? O nosso governo começar a cortar as despesas, tá bom? Boa parte dessa taxa de juros elevada se dá por conta que o governo continua gastando muito. E se ele continua gastando muito, tende a ter uma onda inflacionária ali sendo empurrada. E o Banco Central quer controlar exatamente esse tipo de coisa de forma que a gente não fique correndo atrás do próprio rabo. Já então, estamos indo aqui para metade da semana, para o final da semana. Estamos então entrando na quinta-feira agora. Olha só, tudo que eu te falei foi baseado basicamente na terça e na quarta, já que na segunda não tivemos aí nenhum dado relevante para prestar atenção que pudesse trazer volatilidade para os seus investimentos. Mas desde já, clica aí, deixa aí o seu like, compartilha com o seu amigo que gosta desse tipo de reflexão ou que precisa desse tipo de reflexão na hora de analisar o portfólio e parar de seguir a recomendação de influenciador, do assessor que quer empurrar COI, previdência, etc. Vem comigo, vamos continuar aqui. Bora dar continuidade. Na quinta-feira saiu um dado extremamente relevante. Esse dado chama PCE. Provavelmente você aí nunca ouviu falar, mas eu te adianto. Esse é um índice inflacionário lá dos Estados Unidos e é o principal índice, senhoras e senhores, que o Fed, que o Banco Central Americano utiliza para a tomada de decisão da taxa de juros. É isso mesmo. Não é o CPI que a gente chama, que seria um correspondente aí ao IPCA brasileiro, que o Fed olha na hora de traduzir isso na taxa de juros americana. É outro índice, é o índice chamado PCE. E o que é mais importante dentro desse PCE é literalmente olhar o núcleo desse PCE. O que é o núcleo desse PCE, senhoras e senhores? É basicamente os itens que estão mais atrelados ao bolso do consumidor. São itens menos voláteis, tá bom? Então, na hora que a gente olha para esse indicador aqui, então, a gente vê, ó, de novo, a inflação americana, né, começando a ser cada vez mais controlada e o índice PCE batendo e fechando aí em julho na casa de 2,8. Qual que é o problema desse número, do 2,8? Lembre-se, no final das contas, que a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%. E agora fica a reflexão aqui para você. Presta atenção nisso daqui, é importante. A meta de inflação dos Estados Unidos é 2%.
Todo o esforço feito, principalmente nos últimos praticamente 2 anos aí que os Estados Unidos fez, foi de trazer a taxa de juros, foi de trazer a inflação na casa lá de quase 9% para ainda acima de 2%. Todo esse esforço feito não fez com que os Estados Unidos ainda chegassem na meta de inflação. Olha só que interessante. Uma das taxas mais altas que a gente já está vendo nas últimas décadas nos Estados Unidos ainda não refletiu dentro da meta de inflação dos Estados Unidos. As pessoas não ficam antenadas a isso daqui. E qual que é o problema então que a gente vê nessa parte do PCE? É literalmente, senhoras e senhores, é aqui a projeção, né? O que o mercado estava esperando? Estava esperando o IPCE na casa de 2,7%, enquanto que o atual foi na casa de 2,8%. E aí começam então as tretas aí entre Trump e o Jerome Powell, que o Trump agora está chamando ele de Jeremy Late, né? Literalmente é o Jerome Powell atrasado, né? O Jerome atrasado, isso que importa, né? Falando, apelidando ele aí, né? Como um cara atrasado em relação ao mercado. Mas literalmente o Jerome Powell tem refletido aí que ele entende que a inflação ainda não está controlada e que os empregos ainda estão muito aquecidos. E por isso tende a ocorrer, se começar a baixar a taxa de juros, uma nova onda inflacionária. Vamos então, já na quinta-feira, entrar um pouco nos dados do Brasil. E aqui, pessoal, quem não viu o vídeo ainda, que eu deixei pronto, 40 dados sobre o Brasil, assistam, por favor, entra aí no canal e dê uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo mais importante que a gente tem aqui no canal. São 40 dados do Brasil e as coisas não estão nada bem. E não sou eu que estou dizendo, são os dados que estão tentando trazer isso à tona para vocês. E eu mastiguei eles para vocês lá nesse vídeo, então não perca, tá bom? Vou deixar esse vídeo na descrição aqui para vocês poderem assistir também, tá bom? Caso interesse aí para vocês. Então vamos lá. Quais são os principais dados que a gente viu? E que vocês precisam, pelo amor de Deus, fiquem atentos a isso. Dívida líquida brasileira e dívida bruta. Senhoras e senhores, rompemos o maior patamar recorde da dívida líquida brasileira, que só foi vista quando? Lá em 2002. Rompemos, estamos num novo recorde. A dívida líquida em relação ao PIB já bate 62, quase 63, 62,88%. E repara o seguinte, que eu vou trazer um insight aqui extremamente relevante para você. Acabei de falar, rompemos a máxima histórica da dívida líquida em relação ao PIB e estamos atual no maior patamar já visto de 62,88%. A última vez que vimos isso foi lá em 2002. Qual que era a grande vantagem lá de 2002? Senhoras e senhores, esse é o dado que importa. Em 2002, nós estávamos entrando num super ciclo das commodities, os commodities bombando, principalmente por conta da China, China disparando, precisando comprar commodities, Brasil indo no vácuo da China, e então esse super ciclo das commodities nos ajudou então a reduzirmos essa altíssima dívida que nós tínhamos até mais ou menos ali 2013 e 2014, para depois toda essa brincadeira começar a voltar. Por quê? Porque basicamente a partir daqui a gente saiu desse tal super ciclo das commodities. E agora é a grande cereja do bolo, porque eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque os influenciadores não trazem isso, a Globo não traz isso, a TV não traz isso, ninguém traz esse tipo de dado para vocês. E olha só que interessante, de novo, a queda aqui se deu principalmente por conta do novo super ciclo das commodities. No entanto, senhoras e senhores, não estamos em vias de entrar num super ciclo das commodities. Estamos num cenário de estagflação, economias estagnadas e inflação descontrolada. Não temos um super ciclo das commodities para nos salvar e isso vai afetar os seus investimentos. Se você quer receber mais conteúdo como esse, de novo, segue, compartilhe, ajuda mais brasileiros a terem acesso a esse tipo de informação, porque eu não sou pago para trazer isso daqui para vocês. Ninguém está me bancando para trazer a realidade para vocês. Eu estou fazendo isso de livre, espontânea vontade. Vamos levar isso daqui para os brasileiros, porque é esse tipo de informação que vai ajudar de fato o nosso Brasil a crescer. Vamos continuar aqui. Depois disso, o que nós tivemos também então na quinta-feira? A taxa de desemprego brasileira, no qual
chegamos então no menor patamar histórico desde a nova metodologia lá de 2012. Senhoras e senhores, uma coisa importante que o mercado comenta muito, há muita discussão, é literalmente que essa taxa de desemprego está completamente errada. Muitos falam que é por conta da questão do Bolsa Família, que milhões estão fora desse cálculo. Tem esse ponto aí, na verdade, mas existe um segundo ponto extremamente relevante que eu quero trazer aqui com vocês, porque, de novo, ninguém comenta. E qual que é? Basicamente, o nosso agro está se deteriorando com muita força. As nossas indústrias estão se deteriorando com muita força. Quem está fazendo o Brasil ainda sobreviver por aparelhos é o setor de serviços. Mas na hora que a gente olha um pouco mais, como é que o setor de serviços está respirando, se o agro e a indústria não conseguem ter fôlego para ficar contratando e manter esse setor de serviços aquecido? E aí, na hora que a gente entra dentro dos dados, a gente vê que é o setor público bancando, então, através dos nossos impostos, arrecadando muito com nossos impostos aí, taxas, né, de arrecadação batendo máximas e máximas históricas, e então é o setor público bancando o setor de serviços, né? Literalmente aí mantendo a economia aí, empurrando a economia com a barriga aí, mantendo ela ainda de certa forma aquecida, e consequentemente então, por que eu estou trazendo isso? Os dados, essa taxa de desemprego, na verdade não estão muito saudáveis, porque, de novo, é o setor público que está contratando e o setor de serviços, que é bancado pelo setor público principalmente, que está então fazendo a nossa taxa de desemprego aí cair, tá bom? Fora aí o ponto, né, que fica a reflexão para cada um, referente ao ponto oh meu Deus, né, do Bolsa Família, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui e chegamos então, senhoras e senhores, à sexta-feira. E quais foram os dados de hoje, os principais dados de hoje? Vamos com tudo, vamos para cima, olha só os dados que saíram. CPI, né, seria o espécie de IPCA lá da zona do euro, literalmente aí mantendo a inflação na zona do euro na casa de 2%, né? Mas, de novo, qual que é o importante a gente destacar aqui, uma atenção para esse dado, é que a projeção era de 1,9%, e sendo que o atual cenário é de 2%. Então veio pior do que estavam projetando. De novo, pessoal, lembre-se disso, estamos num cenário de estagna inflação, economias desacelerando, economias estagnadas e inflação descontrolada. De novo, até mesmo na União Europeia estamos vendo esse problema inflacionário. E por que eu estou trazendo dados da União Europeia? Porque basicamente a União Europeia ali corresponde a mais ou menos 15% das nossas vendas, das nossas exportações. Então é bom ter ciência disso daqui, tá bom? O próximo dado é a questão do salário médio por hora, ano a ano, comparação. E aí, senhoras e senhores, por que eu trago o salário médio por hora? Porque, de novo, se os americanos estão ainda ganhando muita grana por hora, estão sendo melhor pagos aí por hora do que no ano anterior, em comparação e tudo mais, estamos vendo o quê? Uma inflação ainda descontrolada. Por quê? Tem americano colocando dinheiro no bolso. Né? Tá ganhando mais, pode gastar mais, traz onda inflacionária à frente. E na hora que a gente olha para esse dado aqui, literalmente aí batemos aí 3,9%. E de novo, olha a importância da gente analisar aqui. O mercado estava prevendo aqui 3,8% e estamos vendo aí o patamar atual divulgado 3,9%. Então, repara como a inflação ainda está enraizada aí na questão dos Estados Unidos. Pô, mas uma inflação que os Estados Unidos têm hoje na casa de 2,8% mais ou menos, é muito baixa. Sim, é baixa para nós, mas para eles a meta é 2%. Eles não estão acostumados com isso. De novo, vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre isso antes da gente simplesmente cair aí nessas falácias de mercados do que muita gente vem falando, que está aquecido, está saudável, está bonito, né? Então, próximo dado da sexta-feira para a gente ir para a reta final é o payroll, o dado mais importante sobre o mercado de trabalho americano. Senhoras e senhores, esse dado mexe e muito com a volatilidade dos nossos investimentos aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E como então veio esse tal do payroll, Feza? Literalmente isso. Basicamente o payroll então veio aí em 83 mil novos empregos no setor privado, né? Por que é legal comentar sobre isso para vocês? Porque literalmente a projeção aqui era de 100 mil e veio muito abaixo do mercado.
E aí, senhoras e senhores, com esse dado que é o mais importante do emprego dos Estados Unidos, está gerando uma treta ainda maior entre Trump e Jerome Powell. Por quê? O Trump está falando que literalmente ele está atrasado. O Powell fala que o emprego continua aquecido e acabou de sair esse emprego, esse dado de emprego, falando que não, está vindo muito pior do que o projetado. E aí o Trump fica maluco porque ele quer que o Powell comece a baixar a taxa de juros por lá. Só que vamos pegar o dado mais importante que eu vou trazer para vocês no dia de hoje. E eu quero essa reflexão com vocês, pelo amor de Deus. Presta atenção nisso, porque ninguém comenta isso. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nesse ponto, mas ninguém comenta isso. Sabe qual é o problema? O mercado de trabalho americano tem apresentado inconsistência nos dados. E por que eu estou falando isso? Porque o mercado reflete tal número, certo tempo depois, né? Então um número acima do projetado, traz uma euforia para o mercado e na sequência, meses depois, a gente vê esse dado sendo revisionado para baixo, para menos, então, mostrando que a realidade que ele tinha anunciado é pior. E ninguém comenta sobre essa piora, só ficam falando do dado quando ele é divulgado, ninguém vê a revisão do dado. E depois, certo tempo depois, fazem uma segunda revisão e a segunda revisão está vindo ainda pior do que quando foi anunciado aquele dado. E ninguém comenta sobre isso. Estão camuflando a realidade dos dados. Essa é a grande verdade, senhoras e senhores. Investidor, investidora, presta atenção nisso, porque, de novo, dados de emprego dos Estados Unidos é um dos dados mais importantes no mundo. E isso afeta os seus investimentos e principalmente os seus investimentos dos próximos 6 meses. E ninguém tem comentado isso e eu vou trazer esse quadro resumidamente aqui para vocês agora. Então repara nisso daqui, ó. Até deixei escondidinho essa laranja do bolo que é só para quem ficou até o final desse vídeo. E repara o seguinte, senhoras e senhores. Lá no início do ano, então em fevereiro, o mercado estava divulgando um mercado de trabalho de 151 mil. Passou meses depois, passou pela primeira revisão. Tivemos o quê? 117 mil, ou seja, o dado não é mais 151 mil. O dado é 117. Numa segunda revisão mais à frente, caiu para 102. No final, olha só isso, a diferença desse daqui do que foi anunciado para a segunda revisão foram menos 49 mil empregos. E aí, de novo, olha mês a mês, 228 em março, no final da segunda revisão, 180. São menos 108 empregos do que o original anunciado. Abril, 177 mil empregos. Na segunda revisão, 158, ou seja, menos 19 mil empregos do que foram anunciados em abril. Em maio, menos 120 mil empregos do que foram anunciados em maio. Em junho, 147 mil, né? E menos 133 mil, porque ainda não teve a segunda revisão, só aqui. Então, senhoras e senhores, fiquem espertos com os dados. Se os dados já não estão inconsistentes, é porque a economia não está indo nada bem. E na hora que a gente vê a bolsa americana, a gente literalmente vê ela com os valores aí múltiplos extremamente elevados. Tanto que o próprio Warren Buffett está com a maior caixa da vida dele. E na hora que a gente entra então, e para encerrar esse vídeo, vamos falar de um único dado aqui na sexta-feira brasileiro, que foi qual, senhoras e senhores? O dado brasileiro dessa sexta-feira, produção industrial brasileira. E esse é o dado que eu trago aqui na tela para vocês. Olha só a produção industrial desse país chamado Brasil. Caindo ali desde meados de 2024 e hoje, no mês atual aí de julho, estamos com ele negativo. A previsão era de menos 0,6, ou seja, a previsão era de uma queda de menos 0,6 e veio pior ainda esse dado. Olha só que loucura de novo, o Brasil não está fácil. Assistam o vídeo que eu vou deixar aqui no link dessa descrição desse vídeo e vejam a realidade dos dados brasileiros. São mais de 40 dados. Espero que tenham gostado, se preparem para a próxima semana, respirem e vamos junto nessa. Bom investimento a todos!